Aqui, ó. Imagina você ser um dos principais matemáticos e atividades no mercado financeiro, ter criado um indicador utilizado por milhões de pessoas ao redor do mundo todo, ter entrado para a estatística dos melhores traders do mundo, e outro é o Gerald Apple. Você já deve ter ouvido falar que ele desenvolveu o McKinsey. Você vai entender como o trabalho de Gerald Apple, ou famoso Geraldo para nós brasileiros, impactou centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo com o seu trabalho. McKinsey, você já deve ter ouvido falar, você já deve ter testado, já deve ter perdido uma grana com ele, muito provavelmente porque você não sabe como esse indicador ele funciona. Mas, relaxa, tô aqui. Você pensou que não ia ter vídeo hoje? Vai ter vídeo pro resto da minha vida, um vídeo todos os dias aqui no meu canal do YouTube. Tá aqui o nosso amigo Gerald Apple, ó, que Deus o tenha. Gerald Apple morreu tem algum pouquinho de tempo, ele morreu em 2020, mas viveu bem, viveu 86 anos. Criador do McKinsey, você já deve ter ouvido falar, inclusive. Um indicador muito popular, utilizado mundialmente, a base, inclusive, da análise gráfica, análise técnica moderna, desenvolvida em cima dessas médias móveis, né? E eu separei aqui 5 tópicos para você entender, primeiro na teoria, depois a gente vai para a prática. Primeiro de tudo, você tem que entender quem era Gerald Apple, né? Ele era um trader especialista em análise gráfica, análise técnica, operava fundos multimilionários e ele tinha um objetivo: prever para onde o mercado vai. Você tem esse objetivo? Eu tenho esse objetivo também. E como todo bom matemático que se preze, Gerald Apple pensou o seguinte: cara, se eu começar a calcular aqui as probabilidades e tudo mais, então a primeira coisa que ele entendeu foi o seguinte: cara, eu preciso de alguma coisa que me mostre a direção de forma objetiva, eu preciso entender a direção para onde o preço vai. É o que ele fez? Ele colocou duas médias, que é uma média curta e uma média longa, aqui no indicador. Olha só, eu estou usando o CTrader no navegador, mas você pode usar o CTrader no web, como eu estou usando, para telefone, no desktop, você pode baixar, inclusive até é muito bom, eu até prefiro particularmente usar no desktop, mas aqui no navegador é muito bom também. Se você não tem uma conta no CTrader, você pode baixar, tem um link na descrição, é de graça, diversas corretoras oferecem, você pode operar onde você quiser. Se você quiser operar numa corretora que definitivamente ela manda suas ordens a mercado, tem um link na descrição desse vídeo, e aí você consegue usar o indicador aqui totalmente de graça, como eu falei, né? Lembrando que Forex não é lugar para emocionado. Se você for um emocionado, já sai desse vídeo agora, porque o objetivo é te salvar de si próprio, né? Você tá vendo que o indicador ele é composto praticamente por 3 elementos, né? Então a gente tem aqui duas médias, que são essas linhas vermelhas, e a gente tem um histograma, que é essas barrinhas verticais azul. E a gente tem essas duas médias, como eu disse. Se eu clicar aqui nas configurações, olha, você vai ver que uma média, a média longa, ela tem 26 períodos, ou seja, 26 candles para trás, ela tá tirando uma média desses 26, e a média curta ela tem 12 períodos, ou seja, é uma média que ela se move mais rápida. Você consegue ver, inclusive, aqui. Tá, Rona, eu entendi que essas médias móveis elas vão estar se movimentando ao longo do pregão, ao longo do ativo se movimentando, mas qual era a finalidade? Ele queria ver exatamente isso aqui, ó, momentum. O momento, na verdade, nada mais é do que o momento que o preço está naquele exato momento, né? Sendo bem redundante, inclusive. Essas barrinhas azul vertical que você tá vendo aqui, eu vou dar o zoom para ficar melhor para você ver. Eu vou até aumentar aqui, que dá para você aumentar, olha, bem aqui, pronto, vai ficar mais fácil para você ver. O que ele queria? O que ele conseguiu fazer, na verdade? Ele queria entender quando o preço ele ia fazer. Ele queria entender se o preço ele ia fazer o movimento de subida forte ou fraca. E aí você consegue visualizar aqui nitidamente, olha, deixa eu colocar mais ou menos assim, que vai ficar espelhado aqui certinho um com o outro, né? Então, quanto maior a barrinha do histograma azul, mais forte estava sendo aquele movimento. E aí você observa, inclusive, que nitidamente as barrinhas azuis, quando o preço ele começa a fazer o movimento contrário, ela começa a fazer o movimento voltando aqui para o ponto zero. Então, bem aqui seria o ponto zero da barrinha, né, onde ela vai virar para o movimento tanto de tendência de alta quanto o de tendência de baixa, tá? Mas nada disso era o suficiente, a não ser que ele identificasse o que ele mais queria, que era a tendência dominante naquele momento. E por incrível que pareça, gente, é muito fácil identificar essa tendência dominante, porque é só olhar o indicador. Então, quando as médias, juntamente com o histograma, eles estão apontados para um lado, significa que tá, por exemplo, aqui no caso está apontado para cima, significa que está em tendência de alta. Se ambos estiverem apontando para outro lado, como por exemplo aqui, estaremos numa tendência de baixo. Então ele conseguiu deixar de forma objetiva, acho que é uma das coisas mais difíceis, inclusive,
É você pegar um analista gráfico, por exemplo, e perguntar para ele assim, cara, o que que é... Me mostra uma tendência de alta, me mostra uma tendência de baixa. Você vai ver uma subjetividade muito grande. Não é que é tão subjetivo, você vai ver várias opiniões. Se você pegar 10 analistas gráficos diferentes, você vai ver 10 opiniões diferentes sobre o que que é uma tendência de alta e uma tendência de baixa. Ele conseguiu deixar isso de forma mais objetiva, colocando isso através de um indicador matemático. E aí, o que que ele fazia? Se o MACD, olha, aqui seria o ponto zero, né? Como eu falei, olha, bem aqui seria o ponto zero. E o que que ele faria? O que que ele fazia? Quando o MACD, ele estava do lado de cima do ponto zero, eram as melhores oportunidades de compra. E quando o MACD estava embaixo, eram melhores oportunidades de venda. Por exemplo, imagina o seguinte, imagina que você tem uma determinada estratégia, probabilidade, suporte e resistência, tanto faz, qualquer uma. Ele usava o MACD para fazer como se fosse tipo uma confirmação. Então, por exemplo, num determinado ponto do preço agora eu quero entrar comprado. Eu só vou entrar comprado se o MACD estiver acima do ponto zero. Ou então a minha estratégia mirabolante da bola de cristal, ou o alinhamento da Lua com Júpiter, qualquer coisa do tipo, tá dando opção para eu vender, eu só vou entrar vendido se o MACD estiver abaixo desse ponto zero. Aí tinha um pulo do gato também, que é o seguinte, olha, aqui eu tenho as duas médias móveis, né? A amarela e a vermelha. Quando a amarela, ela cruza a vermelha, é um possível sinal de compra. Tá? Uma possível sinal de compra. Então aqui, olha, tá vendo o cruzamento da amarela com a vermelha? Aqui também, olha, o cruzamento da amarela. Opa, peguei a ferramenta errada, é essa aqui. Cruzamento da amarela com a vermelha de novo, tá? Então é a amarela, ela tem que cruzar de baixo para cima na vermelha, possível sinal de compra. E o contrário, que seria o possível sinal de venda, seria isso aqui, ó. Quando a amarela, ela cruza de cima para baixo a linha vermelha, no caso. Se você olhar, inclusive, nitidamente no gráfico, você vê várias oportunidades. Eu tô no ouro aqui, no M1, esqueci de falar isso para vocês, mas eu vou trocar aqui para a ferramenta da Cruz, porque olha só, aqui seria uma oportunidade de compra. Se você conseguisse pegar um trade curto, ou até um tradezinho aqui, você faria aqui alguma coisa em torno aí de uns 600 pips, né? Olha essa oportunidade de venda que deu bem aqui quando cruzou, olha. Cara, aqui obviamente que você não ficaria numa operação dessa durante tanto tempo assim, porque provavelmente você já teria saído com take, né? Aí, vamos ver aqui, ó, outra oportunidade de compra que deu bem aqui embaixo. Olha só essa pernada que você poderia ter pego também. E aqui deu outra oportunidade de compra, lembrando que, é sempre que vai dar vitória? Não, pô. Aqui, inclusive, você estaria na operação até agora, ou você já teria sido estopado. Mas se a gente puxar mais para trás, você vai ver outras vezes essas oportunidades acontecendo. Aí por isso, olha só, a gente acabou de falar sobre sinalização de possíveis mudanças de compra e por isso que a gente precisa identificar as divergências no gráfico. E essas divergências, elas vão acontecer em dois momentos. Primeiro é quando o preço estiver muito lateralizado, você vai ver essas divergências acontecendo, como por exemplo, várias vezes as médias se cruzando. Obviamente que eu estou num time pequeno aqui como o M1, e isso aqui daria, cara, dezenas de oportunidades por hora para você avaliar o que é uma boa oportunidade e o que não é uma boa oportunidade, né? E a outra forma é que você tem que levar em consideração que as médias, elas vão sempre estar atrasadas em relação ao preço. As médias vão estar indo sempre atrás do preço. Ou seja, isso vai fazer com que quando aconteça uma explosão do preço, por exemplo, como aconteceu aqui, o MACD, ele dê uma atrasada. Então, assim, o MACD, ele vai performar muito bem em tendências formadas. Então, assim, naquele momento de lateralização, ele vai dar dezenas de oportunidades, dezenas de padrões de entrada ali no caso, ou quando acontecer aquele estouro do preço, o preço estourou para cima ou estourou para baixo, também isso seria uma espécie de ruído da estratégia. Como eu usaria essa estratégia? Porque, inclusive, eu tentei automatizar. Na verdade, tentei não. Eu pensei em automatizar uma estratégia para mostrar para vocês um backtest, mas eu falei o seguinte, cara, eu vou só mostrar porque é uma coisa muito simples. Eu escolheria os melhores horários para operar. Por exemplo, eu evitaria principalmente momentos de... quando é que o preço, gente, ele faz essas esticadas? Eu tô num time pequeno, por exemplo, M1, eu sei que a maioria de vocês gosta de times pequenos, né? Então, nesses momentos de esticada do preço, quando é que o preço faz esse tipo de movimento? Momentos que estão saindo eventos no calendário econômico, uma notícia, alguma coisa do tipo. Então, vai sair um PCE, vai sair um PIB, ficaria de fora. Principalmente nesse período
por exemplo, aberturas de bolsa, 9h30 da manhã, esses horários que a gente sabe que sempre vai sair algum evento econômico no calendário, como por exemplo 9h30, a gente tem aí o payroll acontecendo, tem alguns dados de relatório saindo pela parte de próximo do almoço, por exemplo 11 horas da manhã, 11h30, e algumas coisas saindo à tarde, como por exemplo a taxa de juros americana sempre sai à tarde também. Então esses eventos mais importantes, em que eu sei que de forma previsível o preço ele vai explodir para um dos dois lados, eu ficaria de fora. E qual é o horário que o preço ele fica lateralizado, gente? Todo mundo sabe, é na hora do rollover, a virada do dia. Então, final da tarde e o início da noite, o mercado ele tá muito parado, tá bastante lateralizado, os principais mercados do mundo estão fechados, então a gente sabe que durante esse período o preço vai ficar andando de lado, então o MACD vai ficar fazendo isso aqui, ó, na tua cara, e aí vai ficar dando oportunidade atrás de oportunidade. Então se você colocar uma janela de tempo, que era o que eu iria fazer, colocaria uma janela de tempo para operar, por exemplo, de 8 da manhã até umas 2, 3 horas da tarde, num time frame. Não precisa ser M1, mas um M5, um M15 de repente, você vai ter menos oportunidades ao longo do dia e vai ficar muito mais fácil para você mensurar o que é uma boa oportunidade e o que não é. Lembrando, gente, que se você tem uma estratégia que ela vai dar muita entrada, a probabilidade de você ficar positivo é menor. Você tem que filtrar para que, mesmo que seja num time pequeno, não significa que operar um time pequeno, como M1, M5, você vai ter que executar 50, 100 ordens por dia. Você não é maluco? Quem passa o dia todo operando, sabe quem é? Cirurgião. Nós somos traders. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você precisar de alguma ajuda, você pode me chamar, meu WhatsApp está na descrição desse vídeo. Tá logado na sua conta do YouTube? Rola a tela para baixo e deixa seu like e se inscreva no canal, isso ajuda bastante também. Muito provavelmente o YouTube deve estar te recomendando 2 vídeos para você assistir nesse momento, vai ajudar bastante, que inclusive eu mesmo vou estar te encontrando lá. Valeu por ter assistido, muito obrigado e fui!